Oi, gente, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar tentando finalizar a minha atividade de março ainda no mês de março. Como eu comentei no último vídeo aqui do canal, gente, março foi meio tenebroso com os planejamentos. A maior parte das coisas que eu tinha me programado para ler ou fazer não deu certo, mas eu quero ter uma vitória ainda nesse mês de março e eu quero concluir a minha TBR. Então vocês vão me acompanhar aí nos próximos dias tentando ler tudo que eu tinha programado. Vou contando aqui tudo pra vocês e compartilhando. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos do canal. E também aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, Desculpe, tá tudo linkadinho aqui embaixo. Vamos ser amigos por lá também. Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia 23 de março. E de hoje até o último dia de março, nós temos 9 dias. Estou contando o dia de hoje, tá? O que eu tenho para ler nesses 9 dias? 2 livros. O primeiro deles eu já estou lendo, que é Ecos da Floresta, da Liz Moore. Eu estou na página 131 desse livro. Eu já li isso daqui, ó. O outro livro desta TBR é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Esse daí eu vou ler em e-book. Além desses dois, eu queria tentar pegar um livro extra, mas eu acho que não vai rolar, porque eu já estava me organizando aqui, vendo quantas páginas eu vou precisar ler por dia, e eu acho que esses 2 livros já vai ser desafiador. Então, incluir um terceiro livro vai ser um pouco difícil. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 livros que eu tenho na TBR, que é Ecos da Floresta e Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. E como que eu estou me organizando, gente? Deste livro aqui, eu já li 130 páginas e ele tem 414 páginas. Então, eu diminuí a quantidade de páginas que eu já li, né? E eu tenho ainda 284 páginas para ler desse livro aqui. Do outro livro, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, esse livro, ele tem 528 páginas ali no Kindle. Eu sei, gente, que as páginas do Kindle são diferentes das páginas de um livro físico. Mas como eu vou ler no Kindle, eu vou considerar as 528 páginas como tá ali. Então, o que eu fiz foi somar as 528 páginas do e-book, mais as páginas restantes desse livro aqui, e dividir pela quantidade de dias que eu tenho pela frente para saber quantas páginas eu preciso ler por dia para concluir esse desafio, digamos assim. Então, gente, 284 páginas de Ecos da Floresta, mais 528 páginas do e-book, a gente tem 812 páginas. Dividido por 9 dias, que eu estou contando o dia de hoje, dá uma média de 90 páginas por dia. Então é isso que eu tenho que ler por dia para concluir esse desafio e concluir a minha TBR ainda no mês de março. Será que vamos conseguir? Vamos acompanhar as cenas aí dos próximos takes. Eu vou compartilhando tudo com você. O desafio começa hoje e eu vou compartilhando, eu acho que todo dia, um pouco do quanto eu li, de como tá sendo. Hoje é um dia um pouco atípico, porque hoje foi feriado aqui em Floripa, mas o meu expediente acabou de terminar do trabalho, né? Então a gente já tá se encaminhando pro fim do dia. Essa luz tá piscando, eu acho. Pelo amor de Deus. Então, eu vou tentar cumprir as 90 páginas dessa segunda-feira, mas eu tenho algumas outras coisas para fazer. Como eu disse, hoje é feriado, então a rotina ela foi um pouco diferente. Eu não saí para ir pra academia, que é uma coisa que eu costumo fazer. Além de outras coisas que a gente teria para fazer na rua, a gente não fez porque tá tudo fechado. Apesar de ter sido feriado, eu trabalhei. Então isso se manteve. Mas a partir de amanhã a gente vai ter rotina mesmo. E daí a gente vai ver se eu consigo encaixar essas 90 páginas por dia na minha rotina. Eu acho desafiador, gente, porque como eu tenho bastante coisa no meu dia, além de trabalho, casa, academia, cardio, Margot, marido, um monte de coisa, eu acho desafiador, porque não é todo dia que eu consigo ler 90 páginas, mas eu vou me esforçar ao máximo. Pelas minhas contas, gente, isso dá de 2 a 3 horas por dia, levando em conta o meu ritmo de leitura. Tem livro que, enfim, é um pouco diferente. Esse livro aqui, Ecos da Floresta, ele tá sendo até um pouco rápido, mais rápido do que eu imaginei. Eu já terminei 2 partes dele. Eu acho que não dá pra ver, mas ele tem várias páginas em preto, que é a divisão das partes. E tem algumas partes ainda. Então, vamos ver. Eu não cheguei na metade, mas eu tô curtindo até agora e tá sendo uma boa leitura. Então, eu acho que ele pode fluir um pouco mais rápido. Por enquanto é isso, gente. Vocês vão me acompanhando aí nesse desafio. Volto com atualizações. Conto pra vocês, talvez amanhã, como foi o dia de hoje. Vamos ver o que eu consigo compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem.
Oi, gente, já é terça, dia 24, mas vamos falar sobre ontem, o primeiro dia desse desafio, pois consegui alcançar o objetivo do dia e li as 90 páginas. Ontem, gente, eu terminei na página 222, então eu vou deixar aqui. Ó, segundo o Scooby, eu acho que eu já passei da metade do livro. Eu só não lembro quanto, se é tipo 53, 54%, não lembro. Mas eu já passei da metade do livro, então estou empolgada. Atualmente eu estou na página 232, tá? Porque agora é 7h49, gente. Eu estou, tipo assim, desde as 7, tentando passar os arquivos do último vlog para edição. Mas é difícil, tá bem difícil. Então, enquanto eu tava passando aqui, eu tava lendo para não perder tanto tempo. Afinal, tem uma meta para cumprir hoje. É isso, ainda faltam 80 páginas para o dia de hoje, para essa terça-feira. Vou falar um pouquinho sobre esse livro, porque eu acho que eu não falei a sinopse dele, ou enfim, sobre o que ele é e tudo mais. Ecos da Floresta, gente, ele é um suspense. Ele é um suspense meio tipo suspense policial, assim, sabe? Porque a gente tem uma investigação porque vai acontecer um desaparecimento em um acampamento de uma família muito rica e vai desaparecer uma pessoa muito importante dessa família. E a gente vai acompanhar essa história, gente, por diversas linhas do tempo e por diversas pessoas, pela perspectiva de diversas pessoas. E a gente vai descobrir que alguns anos atrás teve um outro desaparecimento de outra pessoa muito importante dessa família. Então a gente tem 2 desaparecimentos de pessoas da mesma família, mas em tempos diferentes, tá? Em anos diferentes, e a gente vai acompanhar todo o desenrolar dessas 2 histórias pelas perspectivas dessas pessoas, porque elas estão envolvidas nesses 2 desaparecimentos, não com a mesma idade, não com a mesma linha do tempo. Então, por exemplo, a mãe, ela no primeiro desaparecimento ela é um pouco mais nova, no segundo a gente já vê as marcas do primeiro desaparecimento nela, assim, como ela ficou e tudo mais. É isso, a gente acompanha essa família que tem muito dinheiro, é dona desse acampamento e tem esse desaparecimento, na verdade esses 2, né? Mas a gente foca mais no desaparecimento atual, que é o da Bárbara. O primeiro desaparecimento, ele é jogado assim em pedaços, não tem tanto aprofundamento quanto o desaparecimento da Bárbara, que eu acredito que seja aí o ponto principal dessa história. E em algum momento eu acredito que os 2 desaparecimentos vão se interligar, eles vão, enfim, fazer sentido, e o motivo também acredito que vai ser aí parecido para os 2. É um livro bem envolvente, gente, bem envolvente. Eu acho que por isso que eu consegui também bater a meta de ontem, porque eu senti que as coisas andavam muito rápido, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria saber o desfecho do outro capítulo, do outro desaparecimento, e a gente estava no atual, enfim. Ele é bem envolvente nesse sentido, assim. Então, estou gostando bastante e gostaria de ler aí as 90 páginas de hoje. Agora faltam 80, né? Porque eu já li 10. E vamos ver se eu consigo. Ontem eu consegui ler, durante o meu cardio, eu fiz 1 hora de cardio e eu consegui ler 35 páginas. É 1/3 da minha meta, então eu acho que já adianta bastante. Então, fiquei bem feliz. Hoje eu acho que não vai rolar cardio, porque eu estou bem cansada e já vai dar 8 horas da noite. Eu ainda estou na função aí de passar os vídeos pra editar e eu estou cansada, gente, juro. Eu estou bem cansada. Mas vou me esforçar, tá? Esse é o meu lema. Eu me esforço para as coisas. Então eu vou me esforçar para fazer acontecer a meta de hoje. Afinal, eu tenho um objetivo. Então, queria atualizar vocês do que aconteceu ontem. E foi isso. E também falar um pouquinho sobre a sinopse, porque é bem interessante. Eu achei que ele era um thriller, mas ele tá mais para um suspense policial, eu acho. É isso, eu vou ler. Vou ver o quanto aí eu gravo e mostro pra vocês. Amigas, deixa eu botar vocês aqui. Tudo bom? Gente, ainda é terça, acabou de dar 11 horas. E essa luz tá piscando. Eu não sei porquê, mas ela pisca, né? Enfim. Gente, eu consegui ler 80 páginas. Então faltam 10 páginas pra conseguir bater a meta do dia. Eu achei que fui muito bem, apesar de tudo. Apesar de ter começado a ler tarde. Apesar de não estar na vibe hoje, porque eu tô muito cansada. Muitas coisas acontecendo. Eu consegui ler 80 páginas. Caindo de sono, mas eu consegui ler. E agora eu vou tomar um banho e eu acho que vou ler as 10 páginas antes de dormir. Já era pra eu não estar dormindo há muito tempo, mas tudo bem. Então acho que dia de hoje, essa terça-feira, é sucesso no nosso objetivo, na nossa meta. E daí eu tava parando pra ver que vai faltar umas 100 páginas pra terminar o livro, se eu bater aí as 90 páginas de hoje. Porque o livro, ele vai até a página 412. Aí depois tem os agradecimentos. Então, se eu ler as 10 páginas que faltam, eu vou parar na página 312. E daí vai faltar 100 páginas pra terminar o livro. Então, se for isso que acontecer, amanhã eu vou ler mais do que a minha meta. Porque eu não vou ler 90
páginas, sendo que faltam 100 pra acabar o livro, eu vou ler 100. Lógico, pra saber o que vai acontecer, porque é um suspense e agora eu realmente tô bem curiosa pra saber o que aconteceu, porque as coisas estão se funilando, assim. Eu tenho uma teoria, mas se for essa teoria, eu acho um pouco óbvio, diante de gente, que agonia essa luz piscando. Se for essa minha teoria, eu achei ela muito, muito óbvia, assim. Eu acho que eu vou ficar um pouco decepcionada. Ai, gente, eu vou fazer mais coisas que essa luz tá me irritando. Eu fui arrumar vocês e eu deixei essa câmera cair no chão pela primeira vez. Vamos todos torcer para que nada tenha acontecido. Gente, hoje é quarta e as quartas usamos rosa. Já estou prontinha para o meu treino, para o meu dia de rosa. Hoje, diferente dos outros dias, é começo do dia. Segunda e terça eu atualizei este vlog fim do dia, mas hoje eu queria conversar com vocês cedinho, porque ontem na terça bati a meta do dia, bati 2 dias batendo a meta, fiquei bem feliz. Eu bati a meta 00:06 e teoricamente não era mais terça-feira, bati, mas na minha cabeça o dia só acaba quando eu durmo. Então, se eu estou acordada, ainda é aquele dia. Então, 00:06 eu estava acordada e ainda era terça-feira. Vou considerar tudo certo, bati a meta do dia. E, tipo assim, se fosse considerar que eu li as páginas na quarta, sei lá, teria sido 4 páginas, 3 páginas. Então, tudo certo por enquanto. Estamos no caminho, batendo as metas do dia. Estou bem empolgada com a leitura. Empolgada é uma palavra forte, mas eu estou muito envolvida. Acho que essa é a palavra. Então, as coisas estão fluindo muito bem. Para hoje, a gente tem a meta do dia, mais 10 páginas. Porque, como eu falei pra vocês, vai ficar faltando 100 páginas pra terminar o livro. Eu não vou ler 90 e deixar 10 páginas pra amanhã, pra meta de amanhã, sabe? A meta de hoje é 100 páginas. E, gente, eu estou atualmente na página 312 e, segundo o Scooby, isso dá 75% do livro. Então, faltam 25% pra terminar aí hoje. Esse vídeo tá sendo muito sobre números, né? Páginas, número de páginas, porcentagens, enfim. Mas o Scooby, às vezes, as páginas que estão cadastradas ali não são realmente as páginas da edição. Pelo que eu vi, esse livro tá cadastrado com 416 páginas. Eu não sei se ele tem efetivamente isso. Pelo que eu vi, ele tinha 412. Aí, se você contar o agradecimento, 414. Eu conto o agradecimento como página lida, tá? Porque eu li, então eu vou contar, mesmo que não seja uma história. Mas então é isso. Para essa quarta-feira temos aí 100 páginas pra ler, um leão pra vencer. E eu vou atualizando vocês depois, conforme as coisas forem indo. Por enquanto, estou empolgada. Essa noite eu dormi muito, gente. Eu tava tão cansada que eu terminei de ler e eu, tipo assim, capotei. E acordei hoje, tipo assim, meu Deus, eu precisava dormir, sabe? Então, ontem eu não fiz meu cardio, não li fazendo cardio. Vamos ver se hoje rola. É isso, vou atualizando vocês. Gente, terminei o livro e também bati a meta do dia. E, além das 90 páginas, eu li as 10 páginas restantes ali pra terminar o livro. Porém, eu não sei se eu gostei do final do livro. Não sei se foi bom, eu não sei se eu curti a resolução. Eu acho que definitivamente esperava mais. E não vai ser um livro 5 estrelas, mas é um livro bom. Assim, eu ainda tô pensando, gente. Eu não sei. Eu já dei minha nota no Scooby por agora, mas talvez eu mude. Porque assim, não é ruim, mas também não é bom. Como eu falei, eu definitivamente esperava mais. Então, eu não sei. Não sei, gente. Talvez seja porque é muito tarde e eu não consigo pensar. Mas, terceiro dia de meta batida. Amanhã vai ser difícil. Amanhã vai ser difícil, mas vamos ver se eu consigo. Oi, gente. Hoje é sexta. Teoricamente é o nosso 5º dia de desafio. Ontem, na quinta, a gente não teve atualização, porque a gente não teve leitura ontem. Então, o nosso 4º dia de desafio, ele não foi cumprido. Eu não li nada ontem. A gente saiu de noite e voltamos muito tarde. Então, não rolou de ler nada ontem. Só que eu tô tranquila em relação a isso, porque eu queria muito sair de casa ontem, queria fazer o que eu fiz. A gente foi na casa de uns amigos, jantamos fora. Então, eu estou tranquila de não ter cumprido um dia. E agora estou pensando no que eu vou fazer para compensar esse um dia que ficou faltando. Uma coisa importante. Como eu li 10 páginas a mais ali no terceiro dia, a minha meta, o dia tinha descido de 90 páginas para 88 páginas. Não é uma grande diferença, né? Mas mesmo assim eu tinha descido. A minha intenção não é hoje compensar tudo o que eu deveria ter lido ontem. Eu pensei em dividir, talvez entre hoje e amanhã e domingo, não sei. Porque daí
aí eu acho que fica mais tranquilo. Então, se eu dividir a meta de ontem pra hoje, sexta, e amanhã, sábado, hoje eu teria que ler 132 páginas. E amanhã também. Eu acho mais tranquilo do que ler 176 páginas hoje. Então, tipo, cumprir a meta de hoje e a meta de ontem, sabe? Então, eu acho que 132 páginas é mais acessível. Se não rolar, a gente vai dividir a meta de ontem por 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Eu teria que ler nesses 3 dias 117, 118 páginas cada dia. Eu acho tranquilo. Acho aceitável. Acho que dá pra recuperar essas páginas que não foram lidas ontem. Então eu queria atualizar vocês disso, que ontem, infelizmente, não consegui bater a meta. Mas eu, surpreendentemente, estou bem tranquila com isso. Hoje, a minha intenção é ler. Não sei se tudo isso de páginas, mas alguma coisa eu vou ler. Eu ainda não comecei o livro, então eu não tenho nada nem pra comentar sobre ele aqui. Mas ele já tá baixado ali no Kindle. Então, em breve eu quero ler. Outro ponto importante também, gente, é que tá fazendo um calor desgraçado nessa cidade. Tá muito, muito, muito quente. Então, geralmente eu gosto de terminar de trabalhar e, tipo, sair daqui, porque aqui também é meu espaço de trabalho, né? Então eu vou pra sala, eu vou, enfim, pra outros lugares da casa pra encerrar o meu expediente. Mas hoje, como tá muito quente, eu não vou fazer cardio, porque tá muito, 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 muito calor. Eu vou ficar por aqui, que é onde tem ar e tudo mais. Então, talvez eu consiga render um pouco mais na leitura, sabe? Porque tá insuportável viver nesse calor. E eu também tô me sentindo muito cansada. Então eu decidi que hoje, de noite, eu não vou fazer mais nenhuma atividade física. E vou focar na leitura. Então vamos ver o que eu consigo adiantar e venho atualizando vocês. Boa noite, amigas. Pra mim é boa noite, pra você pode ser boa tarde, bom dia. Enfim, hoje é sábado. Vamos conversar sobre a meta de ontem e a meta de hoje, como sempre. Ontem, gente, eu dormi lento. Eu tava bem cansada. Eu imaginei que eu não fosse bater a meta ontem. Já tava, tipo, prevendo que seria muito difícil. Mas eu consegui ler 68 páginas. Então, eu fiquei até feliz com o meu desempenho, tendo em vista tudo, sabe? O cansaço, o sono. E uma meta que era grande pra um dia que eu tinha muita coisa pra fazer, que foi ontem. Eu li 68 páginas. Agora, gente, hoje é sábado e é 9 horas da noite. Eu li no dia de hoje e eu estou na página 138 do e-book. Isso dá 26% do livro. Então eu andei e é como se eu tivesse batido a meta de ontem hoje, sabe? Eu li o que faltava da meta de ontem hoje. Só que eu ainda não li a meta de hoje, entende? Então, as coisas estão andando, mas não tanto quanto era pra andar. Porém, gente, se eu estou 25%, a gente tem mais 3 dias no mês de março, se eu ler 25% amanhã, 25% segunda e 25% terça, eu finalizo o livro. E ainda tem o dia de hoje que eu vou ler mais um pouquinho. Então, pode ser que esse número seja um pouco menor também. E um pouco mais acessível. Então, eu estou otimista. Acho que é possível terminar esse livro ainda em março. Se você não sabe sobre o que se trata amanhã e ainda outra manhã, como eu, porque eu comecei a ler esse livro, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia sinal. E eu fiquei bem feliz de não ter procurado a sinopse, porque eu acho que eu me surpreendi de um jeito positivo e tá sendo uma experiência boa até agora. Esse livro, gente, vai contar a história de 2 amigos que eles vão desenvolver jogos de videogame juntos. Eu não sei se jogos no plural, até o momento eles estão desenvolvendo um, então não sei se eles vão desenvolver mais. E essa história, ela começa em 1995, se eu não me engano. E a gente tem alguns saltos, assim, momentos que fala de 2011, 2017, então é uma história que ela tem uma linha linear, mas a gente também tem uma passagem de tempo em alguns momentos. Eu já sei que o jogo que eles estão desenvolvendo deu certo, porque, como eu disse, a gente tem passagens
do tempo. Então, em retrospecto, a gente acaba vendo que o jogo deu certo. E a gente também acompanha de como eles começaram a ser amigos. A amizade deles começa de um jeito bem diferente. Tem uma carga emocional familiar muito forte. O Sam, que é o protagonista masculino, ele é uma pessoa que tem uma personalidade diferente, assim. Ele é muito fechado emocionalmente, mas ao mesmo tempo a amizade dele com a Sadie, que é a protagonista feminina, é um elo muito bonito, muito forte, assim. A forma como a amizade deles começa é um pouco diferente, mas tudo em relação aos dois. Tem jogos de videogame no meio, então os jogos, no geral, assim, é o elo entre os dois, sabe? É como a amizade começa, depois como ela vai se fortalecendo. Eles têm um período que estão afastados, depois eles se reconectam e começam a desenvolver um jogo de videogame. Eu estou, como eu falei pra vocês, de 26%, estou gostando. Eu achei o livro bem fluido até. A história caminha de uma forma rápida, sabe? Apesar da gente ir e voltar no tempo, às vezes a gente tá falando de uma parte do jogo que eles estão desenvolvendo. Aí volta pra infância de algum dos dois. Vi muitos pontos sobre o Sam, e eu acho que agora, na verdade, sobre os dois, né? Então a história acontece no presente, com eles desenvolvendo os jogos juntos. Eu acho que eles têm 20... Eles estão indo pro último ano da faculdade, então não devem ter 25 anos ainda. Mas a gente também volta no passado e às vezes no futuro também, sabe? Então a história é legal, gente. Eu achei bem bacana. Tem referências culturais muito interessantes sobre a Coreia, sobre cultura coreana, sobre o Japão. É que os personagens, eles são bem ricos com essas informações, sabe? Então eu estou curtindo bastante e vou ler um pouco mais agora. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu acho que eu não vou bater a meta de hoje, porque 130 páginas é bastante coisa e já é 9 horas da noite e eu ainda quero assistir o episódio de The Pitt dessa semana, porque pra mim sábado é dia de assistir The Pitt. E a temporada tá acabando, então eu preciso assistir. Então não acho que eu vou ler 130 páginas, mas vou ler alguma coisa. Hoje a gente foi numa cafeteria e eu li um pouquinho lá. Eu queria há muito tempo, gente, ir numa cafeteria pra tirar um tempo pra ler, sabe? Hoje as coisas saíram um pouco do planejado aqui em casa. Muitas coisas saíram do que a gente estava prevendo. Mas a gente conseguiu ir e eu consegui ler um pouquinho lá, filmei. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Foi uma experiência muito legal. Apesar de ser leitora há muito tempo, eu nunca tinha ido ler numa cafeteria. Tipo assim, tirar meu tempo também ler numa cafeteria. Foi muito legal. Quero ir novamente e, enfim, gostei bastante. Outro ponto, gente, vocês estão na minha primeira compra do TikTok Shop. Fiz a minha primeira comprinha, que é um tripé. E chegou. Estava com receio de não chegar. Eu tive um probleminha com a entrega, mas chegou certinho na terceira tentativa deles de entregar e chegou. E por enquanto não tá dando. Estou adorando. Porque os meus enquadramentos, gente, eles eram muito ruins. Por causa dessa câmera também. Então eu acho que esse tripé vai ser muito bom. Minha primeira comprinha no TikTok Shop. Aprovar. Bom, vou ler e depois a gente conversa mais um pouco. Amigas, hoje é domingo, é 9 e pouquinho da noite e eu só queria deitar assim, bem assim, e dormir por muito tempo. Muito tempo, gente. Ontem no sábado eu li pouquíssimo a mais e hoje eu li pouquíssimo também. Domingo não foi como eu tinha planejado, não foi como eu tinha pensado, mas ainda assim foi um dia muito bom, então não me arrependo de não ter lido. E, gente, eu acho que se eu não tivesse começado esse desafio, eu ia, tipo assim, meio que chutar o pau da barraca, sabe? Eu ia falar, ai, não vou ler não. Não vou, tô muito cansada pra isso, não tô afim de ler, vou fazer outras coisas. Mas como eu comecei esse desafio e eu não gosto de desistir das coisas, seguirei firme, tá? Eu decidi uma coisa, que eu vou parar de contar por páginas o e-book. Eu vou me atentar às porcentagens. Então, atualmente estou em 36%. Pelas minhas contas, se eu chegar em 40% hoje, eu tenho 30% para ler amanhã na segunda e 30% para ler na terça. Que é razoável, tá? Eu acho que pode ser possível. Eu acho que... não sei se pode ser possível.
Mas o livro, ele tá rápido, assim, sabe? Tá fluido, tá envolvente, então vamos ver. Mas realmente hoje no domingo, nem tempo eu tive, a gente foi pra praia, levamos a Margot. Fazia muito tempo que a Margot não saía, a gente levou ela pra praia. Não tem como ir pra praia com a Margot e levar um livro pra ler, um Kindle que seja, porque a bicha toca o terror e ela tocou o terror na praia. Mas foi bom, ela não precisava sair, a gente queria dar uma voltinha na praia e tal, e a gente chegou mais tarde, depois saímos, fomos na casa de uns amigos, tomar café. Então o dia foi bem cheio, assim, de coisas pra fazer. Então eu acabei não tendo tempo, mas eu li um pouquinho e vou ver o quanto eu consigo ler ainda hoje até o fim do dia. Nosso enquadramento tá péssimo. Mas é isso, gente. Por enquanto, é isso. Amigas, eu queria fazer 3 atualizações bem rapidinhas. A primeira é que hoje é segunda, dia 30 de março, tá? Então ainda estamos nesse desafio. A segunda coisa é que bati a meta do dia e cheguei em 75% do livro. A terceira coisa é que eu odeio esse livro. Eu cheguei nos 75%, gente, aconteceu uma coisa que eu ainda tô sem acreditar que aconteceu. E eu acho que por isso que eu cheguei nos 75%, porque eu queria saber logo o que ia rolar. Eu tenho sentimentos muito conflitantes sobre esse livro, porque ao mesmo tempo que eu reconheço que ele tem uma boa escrita, que ele tem uma boa construção dos personagens, eu odeio os personagens, eles são insuportáveis, deve ser horrível trabalhar com eles, deve ser horrível conviver com eles, e mesmo assim eu estou muito triste com o que acabou de acontecer nos 75% do livro. Assim, não vou dizer que eu não esperava, eu torcia pra que tivesse uma reviravolta. Talvez tenha barulho porque tá chovendo. A forma como aconteceu, isso eu realmente não esperava. E a construção do que aconteceu, eu não posso falar porque senão é spoiler, gente. Mas, eu tô em choque, em total choque com o que acabou de acontecer. Mas a meta do dia tá batida. Amanhã é o último dia do mês. E temos 25% pra ler amanhã. Promissor. Hoje eu li mais do que 25%, porque eu tava em 45% e agora estou em 75%. Então, é pra amanhã a meta ser menor, né? Vamos ver. Eu vou dormir, que é 11 e pouco, já me estressei, já me surpreendi. Eu não aguento mais esse mês de março, gente. É isso. Muito feliz que compartilho com vocês que eu venci esse desafio, consegui finalizar minha TBR do mês de março. Estou muito contente, muito mesmo. Hoje é dia 31, 11 e pouquinho da noite, e eu finalizei o último livro aí da minha TBR, que era amanhã e ainda outro amanhã. Eu não finalizei agora, eu finalizei um pouco antes das 11 da noite, então eu finalizei até com um tempinho de sobra aí pro fim do dia, e eu estou muito feliz. Amanhã a gente vai conversar um pouco, de uma maneira geral, como foi esse desafio. Eu vou vir aqui fazer um balanço mesmo dos dias, mas eu estou bem feliz e queria conversar com vocês agora, que é o último dia desse desafio, né? E falta um pouquinho pra esse mês acabar, graças a Deus. Mas eu estou muito, muito, muito contente. E é isso. Agora eu vou dormir. Gente, a sensação que eu tenho é que eu quero passar, tipo assim, um dia longe de qualquer livro. Eu quero assistir muitas coisas e não ter que usar o meu cérebro pra fazer uma leitura, sabe? Só pra assistir coisas. Vocês sabem que eu gosto bastante, né? Enfim, gente, boa noite. Março acabou e a gente precisa finalizar esse desafio. Gente, eu fui até procurar no Google hoje um sinônimo para desafio, porque eu falei tanto essa palavra que eu tô até um pouco enjoada, mas eu não achei nenhum sinônimo que fizesse sentido para esse contexto, tá? Então eu vou continuar falando do desafio, mas sabe que eu também já estou cansada de falar. Já estamos em abril, hoje é dia 1º, e eu acho legal fazer um balanço de como foram os últimos dias, de como foi esse desafio, e as leituras de forma geral também, tá? Então foram 9 dias de desafio. Desses 9 dias, gente, eu li em 8 dias, então só um dia eu não consegui fazer leitura de nenhuma página. Eu li 2 livros, um físico e um e-book. Esse livro físico eu já tinha começado, então não foi ele inteiro, né? Mas boa parte eu li aqui no desafio junto com vocês. E o e-book eu li ele inteiro aqui. Ao todo, gente, eu vou até pegar um celular pra mim não falar
besteira. Ao todo, foram 827 páginas lidas. Claro que as páginas do e-book, elas são um pouco diferentes das páginas do livro físico, mas eu vou contar realmente aí 827 páginas lidas nesse desafio. As notas dos livros que eu li foram 4,5 para Ecos da Floresta, o primeiro livro, e 4 para Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Então não tivemos uns 5 estrelas, mas tivemos notas bem altas até, para 2 livros em seguida, assim, eu achei que foram notas muito boas. E falando do desafio de uma forma geral, eu gostei muito de fazer, eu acho que ele me ajudou muito a ler mais, e principalmente a sair do celular para focar na leitura. Como eu me comprometi de verdade, assim, de verdade mesmo, a fazer essas leituras e conseguir vencer esse desafio que eu mesmo fiz para mim mesmo, eu acho que eu criei esse senso, assim, de que o tempo que eu tinha disponível era para fazer a leitura, sabe? Então o tempo de leitura, ele não seria trocado por tempo de tela no celular. Então isso foi muito bom, diminui bastante ali o tempo de celular, de Instagram, enfim, das redes no geral. Então eu fiquei bem contente com isso, tá? Porque é uma coisa que eu venho sentindo há um tempo, que sair do celular às vezes é difícil. Então eu achei que esse desafio, ele foi algo muito positivo em relação a isso. Me ajudou a ler mais e sair do celular. Então, nota 10 pra isso, tá? Acho que fiz leituras muito boas, então o desafio me proporcionou isso, leituras legais, autores novos. As 2 autoras desses 2 livros eu nunca tinha tido contato, então conheci autores novos, o que é muito legal. Além do fato de ter batido a meta, que era o principal objetivo, então concluímos isso. Eu concluí a minha TBR no mês de março, bati a minha meta do mês. Uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado, mas a minha meta de quantidade de livros para ler no mês é 4. Então, a minha meta são 4 livros por mês. Eu monto uma TBR um pouquinho maior, 5, 6 livros, para tentar me desafiar. É bem difícil, mas às vezes eu consigo, como esse mês eu consegui. Então, foi muito legal. Bati a meta dos 4 e também bati a meta aí da TBR. Então, fiquei contente. Outra meta que eu tenho para esse ano, gente, eu voltei a ser assinante do Kindle Unlimited. Então, uma das minhas metas é todo mês ler de 1 a 2 livros ali emprestados do Kindle Unlimited. E esse livro, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, o segundo livro desse desafio, ele foi um empréstimo ali do Kindle. Então, no mês de março, eu consegui também aí atingir essa meta. Todos os meses até agora eu consegui atingir essa meta de ler algo emprestado do Kindle Unlimited, sabe? Então, mais um ponto positivo desse desafio. Como ponto negativo, gente, eu queria trazer que foi um pouco cansativo, principalmente no final, assim, agora no final do mês de março, no final, eu digo ali, os 3 últimos dias, sabe? Foi bem cansativo. Eu fui dormir bem tarde e isso impactou bastante na minha rotina. Eu me senti bem cansada fisicamente também. E eu sou uma pessoa ansiosa, né? Além disso, eu sou uma pessoa competitiva e eu criei uma competição comigo mesma. Então, eu senti que isso me afetou de alguma forma, mas nada muito negativo, tá? Eu faria de novo o desafio, já adianto, já vou chegar nessa parte, mas já adianto que faria, apesar desses pontos negativos que eu consegui identificar. E foi isso, gente. Foi um pouco cansativo, sim. A minha média de leitura diária não era tão alta, então isso é um ponto positivo e um ponto negativo. Um ponto positivo porque eu consegui ler mais, né? Mas ainda assim, eu achei que pesou um pouco ali no final. E eu confesso pra vocês que se eu não tivesse nesse desafio, eu com certeza não teria lido o último livro, porque eu tava tão cansada, gente, que eu queria não ler, eu queria não exercer o meu cérebro pra isso. Eu queria fazer qualquer outra coisa menos ler, sabe? Então, provavelmente, se eu não tivesse fazendo isso, eu não iria completar a TBR desse mês de março. Então, eu acho que a gente teve muitos mais pontos positivos do que negativos. E como eu disse, faria esse desafio novamente. Talvez já não agora em abril, talvez um pouco mais pra frente, mas com certeza vou fazer de novo, porque eu acho que me motivou bastante. Fiquei muito feliz, gente. Foi uma das poucas coisas do mês de março que eu me planejei e consegui concretizar, sabe? Então me deu uma sensação muito boa e gostei bastante, gente. Então, no geral, o desafio está aprovado, foi realizado, março terminou e agora a gente vai para abril, para uma nova TBR. Em breve, vou falar um pouquinho aí dos livros no vídeo de lidos do mês, com mais profundidade sobre os 2 livros desse desafio, né? Aqui eu quis focar mais na parte de tentar ler e não tanto sobre a história dos 2 livros, enfim. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado esse desafio e tenham torcido por mim. Deixem aqui nos comentários indicação de vídeos que vocês querem assistir. Se vocês já leram esses livros, me contem também, eu quero muito saber. E te vejo aí no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, um grande abraço.